Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 em diante. Vamos ler? Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Glórias a Deus. Que exemplo, né, irmãos? A palavra de Deus verdadeiramente nos ensina. E aqui está mais um ensinamento. Jesus, contando essa parábola, nos ensina. Assim como ele ensinou o povo na época, ele ensina a nós hoje. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Aqui fala de dinheiro, mas é um exemplo que nós podemos usar na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Aquele servo, o servo do rei, era devedor de denários ao rei. Mas ele era credor, tinha os conservos dele que devia a ele. Sabe aquilo lá, eu tenho uma dívida com você, mas assim que eu receber eu pago? Só que as dívidas, elas não estão relacionadas. Não é porque eu devo para você e tenho para receber de João, de Maria, que eu posso deixar de pagar você ou querer que você espere que eu receba a dívida de João e Maria para pagá-la. Não é? Não é assim. As dívidas são independentes. Não é dívida de dinheiro. Qualquer dívida que temos são independentes. Ora somos devedores, ora somos credores. Mas, irmãos, isso aqui, essa palavra, esse versículo fala muito mais do que dinheiro, do que dívida. Fala do perdão. O perdão e a forma que nós agimos quando nós estamos sofrendo a situação e a forma que nós agimos quando outros estão sofrendo aquela situação. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aquela justiça que não pode ser colocada numa balança, porque estará assim quando eu estiver no problema e for beneficiada. Estará assim baixa quando o outro estiver no mesmo problema e precisar ser beneficiado. O perdão. Esse versículo fala esses versículos do perdão e da forma como nós agimos no nosso dia a dia, na nossa vida. Haverá situações que nós estaremos envolvidos em que nós seremos devedores. Haverá situações que nós estaremos envolvidos que nós seremos os credores. Será que nós vamos agir da mesma forma? Haverá situações em que nós estamos com o poder, entre aspas, ou em condições de decidir e tomar uma decisão drástica ou não, perdoar ou prejudicar. E outras situações que nós precisaremos do perdão e de que alguém não nos prejudique. Já viram aquele ditado popular, a vida dá muitas voltas? É exatamente isso, irmãos. E aqui, na parábola, Jesus mostra que o servo
não agiu da mesma forma, não praticou a justiça, não praticou o perdão. Quando ele precisava ser beneficiado, ele se humilhou, ele implorou ao rei e foi atendido. O rei teve um coração bom. Mas quando outro precisou dele, ele foi soberbo, ele foi orgulhoso, ele foi ganancioso, ele não perdoou, ele não foi humilde, ele não agiu com misericórdia. Assim pode ser nas nossas vidas. Precisamos nos analisar e nós nos analisarmos, não outros. E louvado seja o Senhor que tem o Espírito Santo para nos ajudar, mas precisamos ouvir o Espírito Santo. Não adianta falar, se o Espírito Santo falar comigo, se você não der ouvido ao Espírito Santo. Precisamos analisar se aquela situação que outros estão vivenciando, nós também já a vivenciamos, ou nós não estamos vivenciando também, porque as coisas acontecem, como a palavra diz, em meio à comunidade, acontece a todos. Às vezes nós nos colocamos como julgadores e analisamos uma situação onde nós estamos como terceiros, não estamos envolvidos, e aí nós vamos e sentenciamos. Não, é isso, vai fazer isso, acabou, é isso. Errou, tem que pagar, não vou perdoar. Acabou, errou, vai pagar o preço. Mas de repente, as coisas mudam. Ou até mesmo na mesma época, paralelamente, nós estamos vivendo a mesma situação e não conseguimos enxergar que aquela misericórdia, aquele perdão, que aquele a quem está sob nossa direção, entre aspas, aquele a quem podemos decidir a situação, precisa ou está vivenciando, nós estamos também. Porque nós só enxergamos os outros, nós não enxergamos nós. Por isso, irmãos, que é uma tarefa muito perigosa, de muita responsabilidade, ser juiz, julgar. Porque geralmente nós julgamos com os olhos humanos, com aquilo que vemos, com aquilo que nos contaram, com aquilo que nos falaram. Quando julgamos, somos incapazes de refletir, analisar a situação friamente e ver as consequências daquela decisão que vamos tomar para o nosso próximo. Esquecemos de analisar que nós estamos na mesma situação. Porque se o nosso próximo é devedor, nós também somos. Se o nosso próximo está errando, nós também estamos. Então, nós nos pegamos diante de Deus, apelamos para a misericórdia do Senhor, nos prostramos diante dele e pedimos, Senhor, nos perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não fiz por querer. Senhor, eu não tenho como voltar a essa situação. Me perdoa, Senhor, me perdoa. E sabendo que o pecado confessado é pecado perdoado, nós recebemos esse perdão de Deus e continuamos nossa vida. Continuamos trabalhando, continuamos fazendo mais conta, continuamos no ministério, continuamos na família e vamos. Mas aí chega alguém que errou até menos do que nós. A situação não é tão grave quanto aquela que nós estávamos e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoou, nós recebemos o perdão e continuamos nossa vida. Mas nessa hora, nós somos incapazes de analisar o que nós passamos, o que nós fizemos, o quanto Deus nos perdoou, que nós não fomos isolados, que nós não fomos humilhados, que nós não fomos maltratados, que nós não fomos sentenciados a ferro e fogo, como diz o ditado popular. E aí nós vemos aquela situação de outros, muitas vezes enganados pela aparência, porque não nos chegou a verdade, não paramos para analisar como realmente os fatos aconteceram, e aí nós somos draconianos. Não, vai pagar. Me deve, vai pagar. Errou, tem que assumir a responsabilidade. Vai para o isolamento. Vai para a prisão. Vai sair do ministério. Vai ser expulso.
E se se Deus aparecesse na hora, Jesus aparecesse e falasse assim: Sônia, você lembra que você estava fazendo isso, 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 e você implorou a minha misericórdia, o meu perdão, eu te perdoei e por isso você continua até hoje? Eu te tirei da família, eu te tirei da sua função, eu te tirei do teu ministério, eu fui draconiano com você, eu fui misericordioso com você? Sim, Senhor, o Senhor foi misericordioso comigo. E por que agora você esquece onde você estava, você esquece o que você fez e que eu te perdoei e não é capaz de perdoar este, cujo erro não é tão grave quanto o seu? Porque a esse agora você afasta da família, você afasta do trabalho, você afasta do ministério, você tira os bens, você coloca na prisão. Se cabe a você perdoar. Quando eu te separei para vivenciar essa situação, foi porque você já tinha recebido o meu perdão. Porque você sabe a situação em que você viveu ou que você vive. E que eu estou sempre te perdoando, sempre exercendo misericórdia com você. E eu esperava que você exercesse a misericórdia. Mas agora você esquece que um dia você foi devedor, que um dia você errou, ou que você estava ou está no erro. E esse que você nem sabe se realmente errou, nem parou para apurar os fatos reais, nem sabe como ele está se arrependido, nem para ver o quanto ele está arrependido ou a real situação, e você expulsa, você prende, você tira, você machuca, você destrói. É duro, né, irmãos? Mas é exatamente isso que Jesus nos fala isso aqui. O servo pediu perdão para Jesus, para o rei, perdão. O rei o perdoou. O rei foi misericordioso com ele. E logo em seguida ele encontra aquele que devia para ele. Deus nos coloca em situações, irmãos, para refletirmos, para analisarmos e praticarmos a justiça, o perdão, o amor. Não a exclusão, não a humilhação, não machucar, não destruir, mas para acolher, para ajudar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É por isso que ora nós estamos como devedor, ora como credor. Ora nós estamos com o poder de decisão. Ora nós esperamos que tenhamos uma decisão boa, misericordiosa daquele que tem o poder de decisão, que não somos mais nós. A vida dá voltas. Então aquele servo, o rei o perdoou, mas quando ele se deparou com o servo, ele não perdoou. Não quis nem saber, não quis nem saber da situação, não quis nem se inteirar do problema, não quis resolver, e só mostrar que ele que decidia e ele tinha autoridade para mandar prender, para mandar excluir, para mandar expulsar, para tirar o que aquele conservo tinha. Olha que responsabilidade. Eu nunca fui a favor, irmãos, de expulsar ninguém de igreja. Nunca fui. Eu não vi Deus expulsando ninguém de igreja. Judas ficou até o último ato. Até o último. Ele que se sentenciou. Quando ele foi, se matou, ele deu a sentença para ele mesmo. Não foi Deus que foi lá e o expulsou. Sabe, às vezes Deus nos coloca como líderes na família,
no trabalho, na vida, na igreja, esperando que a gente tome as decisões certas, que a gente cure, sare, em nome de Jesus, é claro. Meu nome curarão enfermos, libertarão cativos. Liberte, que a gente acolha, que a gente perdoe. E nós não olhamos para aquilo que Deus esperava e espera de nós quando nos colocou naquela posição. Não olhamos para os atos do Senhor para conosco, o perdão, a misericórdia, a graça. E somos draconianos com outros. Pisamos, humilhamos, destruímos, tecemos juízos, juízos que não são reais, porque ninguém conhece a tua essência, ninguém conhece a minha essência, é só Deus. Só que as consequências vêm. Como para esse servo vieram as consequências. Vamos ler aqui, 31 e 32. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E se sentindo insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um o seu irmão. Foram contar para o rei que aquele servo não foi piedoso, não foi misericordioso, foi impiedoso. Para o nosso Deus, ninguém precisa contar, não, irmãos. Deus está vendo nossos atos. Deus está vendo e sabe até. Deus está vendo quando nós nos prostramos diante dele e pedimos perdão, pedimos misericórdia. Quando nós estamos no erro e não vou fazer mais e volta a fazer, e está sempre ali: Senhor, me perdoa, eu preciso, me perdoa, me perdoa. Deus está vendo o que nós vamos fazer lá no futuro e vamos precisar da misericórdia dele e vamos nos colocar diante dele, pedindo perdão. Mas Deus também está vendo como nós estamos agindo hoje para com aqueles que ele colocou ao nosso redor. Aquele que muitas vezes ele colocou como nossos ajudadores, na família, na igreja, no trabalho, para que nós pudéssemos exercer de misericórdia com eles. Ou no mínimo ser justo. Às vezes o irmão nem precisa da misericórdia, precisa da justiça. E nós esquecemos, o irmão que eu digo, na família, no trabalho, irmão, nós somos todos irmãos em Cristo, não é mesmo? Ele nem precisa de misericórdia, só da justiça. Bastava a justiça para que a situação fosse resolvida de outra forma. Para que não lhe fosse tirado nada. Para que ele não fosse machucado, para que ele não fosse excluído, para que ele não fosse preso. Para que Deus pudesse continuar agindo na vida dele. Não. Mas, e usando como Deus usava. Ou como Deus usa, porque Deus não para de usar, não. Na família, no trabalho, não para, não. Os humilhados serão exaltados, e não pelos homens, por Deus. E Deus está vendo tudo. E se Deus parasse agora para nós e falasse assim: você está fazendo isso, isso e isso. Você sabe quão grave é isso que você faz? Ou que você fez? Você entendeu que eu fui e estou sendo misericordioso com você? Então por que você age assim com aquele outro que está ao seu redor? Por que você não foi misericordioso ou nem misericordioso, só justo? Se você fosse justiça, aplicasse a justiça, você não teria feito o que você fez. Por quê? Por que você não se colocou no lugar dele ou dela? Por que você não perdoou? Se é que há alguma coisa para perdoar. Há uma dívida com você? E as suas dívidas comigo? Qual é mais grave? A sua dívida comigo
ou a dívida dele para com você? Quem merece maior punição? Você, da forma que você age para comigo? Ou essa pessoa que você sentenciou, destruiu, humilhou, expulsou, prendeu, tirou? É difícil, irmãos. É difícil. Mas ainda dá tempo. Dá tempo de nós pararmos, refletirmos sobre essa palavra, sobre esse versículo e lembrar. Assim também meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Lembra, ninguém é independente, ninguém é soberano, ninguém manda em tudo. Nós estamos, até as autoridades eclesiásticas ou militares, ou na família, na sociedade, são colocadas por Deus. Mas Deus não coloca esperando que elas ajam sem misericórdia, sem perdão. Deus as coloca para que ajam conforme Ele age com elas. Mas não é assim que acontece. Nós temos que lembrar que muitas vezes nós decidimos. Outras vezes nós precisamos de uma decisão. E que sempre precisamos da misericórdia de Deus. E ai de nós se Deus não fosse misericordioso. Nós nem estaríamos na posição que Deus nos colocou. Ele já nos teria tirado há muito tempo. Então atentemos. Atentemos quando Deus colocar uma situação em nossa mão para nós tomarmos a decisão certa. Justiça e misericórdia. Não ódio, não rancor, não exclusão, não humilhar, não expulsar. Para que Deus nos colocou numa família? Para sermos expulsos? Para que Deus colocou numa igreja para sermos expulsos? Para que Deus nos colocou num rebanho? Para enquanto formos ovelhas gordas, dando frutos, sendo vantajosa para o pastor, então sermos bem cuidadas. Mas bastar a ovelha ficar doente, enferma, ela tem que ser jogada fora, colocada no pasto de outro pastor, porque aquele não quer mais. E pastor que eu falo é pastor de ovelhas. Nós somos ovelhas na mão do Senhor. E o Senhor nunca nos entrega a outro pastor. O Senhor sempre diz, eu sou o seu pastor. Que dou a vida pelas ovelhas. Ele cuida de nós, Ele perdoa, Ele sara. E Ele não espera outra coisa além dessas de nós. Obediência, misericórdia, justiça, acolhimento, amor a Ele sobre todas as coisas, amor ao próximo. E se realmente amamos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, se realmente nos colocamos na situação, paramos para olhar os nossos defeitos antes de julgar o próximo, nós vamos estar sempre prontos a perdoar. Eu digo de todo o coração. Eu já fui muito machucada, muito humilhada, excluída. Mas eu perdoei a todos. Porque eu tenho certeza que Deus não me excluiu. Que Deus me usa da forma que Ele quer, quando Ele quer. Que Deus me abençoa, que Deus me protege, que Deus fala comigo. Irmãos, peçamos sabedoria ao Senhor. Peçamos discernimento. Para que quando Deus esperar nos colocar em situações que nós tenhamos que tomar a decisão, a gente venha tomar a decisão que Ele quer. Ou melhor, na liberdade ao Espírito Santo, para decidir da forma que Ele quiser, nos usando como instrumento. Amém? Um dia você é credor, outro dia você é devedor. Atente para isso. Hoje você decide e não age com misericórdia. Amanhã você pode precisar de uma decisão misericordiosa de Deus ou até mesmo dos homens. Reflitamos, irmão, essa palavra é para nós. Louvado seja o Senhor. O perdão. Foi isso que Jesus disse. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Boa semana, muito abençoada, muita graça, muita proteção do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia.